Olá pessoal, tudo bem? Professor Argos aqui com vocês para corrigir as questões de biologia que apareceram no concurso para aluno oficial aí de Barro Branco, agora no domingo passado, dia 18/4/2021. Fiquem atentos aos números das questões porque eu estou utilizando a prova branca, que foi do tipo 1, tá bom? Então verifique aí no qual foi o seu caderno. Para começar então, a gente vem aqui na questão 69. Em 1978, o dissidente búlgaro Georgy Markov morreu depois de ter sido ferido pela ponta de um guarda-chuva em uma rua de Londres. Durante a autópsia, foi encontrada em sua perna uma bolinha de metal que continha uma substância venenosa. A análise posterior da substância revelou que ela atuava como uma enzima. Então, essa substância era uma enzima, ou seja, catalisava alguma reação. Removendo uma base púrica, então ela removia uma base púrica, que era a adenina, do RNA dos ribossomos, ou seja, o RNA ribossômico, inativando-os. Inativando quem? Os ribossomos e causando a morte da célula. Bom, então como que esse veneno agia? Fazendo com que o ribossomo não conseguisse cumprir a sua função. Para você conseguir responder essa questão, você tem que lembrar qual que era a função dos ribossomos. E segundo a nossa musiquinha, que a gente até cantou em sala de aula lá, ribossomos sintetizam proteínas de montão. A função dos ribossomos é sintetizar proteínas. Vamos dar uma olhada aí? A ação dessa substância é tal, pois causa mutação nos códons. Opa, códon não, porque o códon está presente no RNA mensageiro, enquanto a gente está falando aqui de uma alteração no RNA ribossômico, então não tem a ver. B. Interrompe o processo de tradução, impedindo a célula de produzir novas proteínas. Exatamente. Tradução é a síntese de proteínas, que é realizada por quem? Pelos ribossomos. Então, temos a alternativa B. Vamos dar uma olhada nas demais. Suspende a síntese de aminoácidos. Opa, a gente até sintetiza aminoácidos, mas no caso dos ribossomos, eles usam os aminoácidos para sintetizar proteínas. Então, não é isso. D. Bloqueia a replicação do DNA. Bom, a função do RNA ribossômico e a função do ribossomo não é replicar DNA. Então, isso aqui está errado. Inviabiliza a transcrição. Transcrição também não tem relação direta com o ribossomo, né, já que a transcrição é a fabricação de RNA a partir do DNA. Não tem relação com o ribossomo. Então, alternativa B. Espero que a musiquinha tenha ajudado você aí. Segunda questão, número 70. Em uma investigação, uma mulher de grupo sanguíneo O, cuja filha tem o mesmo fenótipo materno, alega que um determinado homem é o pai da criança. O sangue desse homem, em um teste de tipagem sanguínea, apresentou o comportamento da tabela a seguir. A gente tem aqui aquela clássica tipagem sanguínea, né? Então, a gente pinga gotas de anti-A e verificamos que aglutinou. Isso quer dizer que o homem tem presença do aglutinogênio A no sangue dele. Se pingou B e não aglutinou, quer dizer que não tem o aglutinogênio B no sangue dele. Isso quer dizer que o homem tem o tipo sanguíneo A. Tá? O tipo sanguíneo dele é A. Quando aglutina apenas no A, o tipo sanguíneo é A. Os pais biológicos desse homem são ambos receptores universais. Opa! Receptor universal, pessoal, é o tipo AB. Qual que é a sacada? Eu falei para vocês que quando a gente tem questão desse tipo, é interessante que você monte o heredograma. Então, a gente tem aqui, né, os supostos avós, tá? Temos o suspeito de ser pai, a mãe e a filha. Se você montar o heredograma, não tem segredo. Mãe e filha são do tipo O. Por isso, são ambas izinho e izinho. O a gente tem certeza do genótipo, né? O pai, suposto, é do tipo A. Então, ele tem que ter necessariamente um isão A. E ele deveria ter aqui um izinho para poder ser pai dessa menina, porque ela tem que receber o izinho tanto do pai quanto da mãe, né? Só que o que acontece? Os pais do suspeito aí, né, os pais do suposto pai, são ambos AB, porque são receptores universais. Isso quer dizer que ambos são isão A e isão B. Isso quer dizer que esse homem, para ser A apenas, tem que ter recebido isão A do pai e isão A da mãe. Por isso ele é isão A, isão A.
Então não é possível que ele seja pai dessa menina que é do tipo O, porque ele não tem o izinho para doar para ela. Tá? Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Pode ser o pai da criança? Não. Né? Aqui vamos eliminar essa. Pode ser pai da criança também não. E pode ser o pai da criança também não. Bom, então a gente fica entre duas. Já adiantou bastante, né? Não pode ser pai da criança, pois seu genótipo é ISAM B, ISAM B. Opa, a gente viu aqui que não é isso, né? O genótipo não é ISAM B, ISAM B. E sim ISAM A, ISAM A. Então chegamos com a alternativa D. Não pode ser o pai da criança, pois seu genótipo é ISAM A, ISAM A, não apresentando o alelo izinho existente em dose dupla na presença da filha. Muito bem, tá? Trabalhamos bastante essa questão aí, tá? Espero que você tenha conseguido acertar. 71. A palinologia, estudo do pólen, é uma importante ferramenta na obtenção de evidências que podem vir a contribuir para a elucidação de diversos tipos de crime. Em geral, cada ambiente apresenta um padrão específico de distribuição de pólen, porque isso reflete a variedade das espécies que o compõem e em qual proporção. Assim, a análise da composição do pólen coletada em uma investigação pode ajudar a identificar, por exemplo, o lugar de deposição de um cadáver ou associar suspeitos e objetos ao local de um crime. Sim, lembra que o grão de pólen tem função de dispersão. Então ele vai ser disperso pelo ambiente e aí um determinado cadáver vai acumular grãos de pólen naquele ambiente nele. Se ele é deslocado de um lugar para o outro, ele vai levar consigo os grãos de pólen, então servindo de evidência para um local original de onde esse cadáver foi assassinado, aí, por exemplo. Então, com relação à biologia dos grãos de pólen e seu uso na investigação forense, analise as afirmativas a seguir. Olha, estudamos isso aqui na última semana da prova, hein? Vamos dar uma olhada? 1. Os grãos de pólen são considerados juntamente com vasos condutores uma adaptação essencial à sobrevivência vegetal no ambiente terrestre. Tá. Então, sim, o grão de pólen tem relação com a adaptação ao ambiente terrestre, porque lembra que o grão de pólen foi uma novidade evolutiva que permitiu a independência da água para a reprodução. O grão de pólen, quando encontra a estrutura feminina na flor, faz o que a gente chama de polinização. Gera, né, um tubo polínico que faz com que ocorra o encontro dos gametas masculinos e femininos sem precisar de água para isso acontecer. Os vasos condutores ficam ali meio, né, no limbo, tá? Até poderia ser considerado, já que eles estão ajudando no transporte, você tem uma melhora nesse transporte, enfim, não tem uma relação direta. Tais estruturas estão presentes em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bom, aqui está o erro. A gente conversou, pteridófitas possuem vasos condutores, porém não possuem grãos de pólen. Tá? Quem vão possuir grãos de pólen são as plantas ditas, né, espermatófitas, são as gimnospermas e as angiospermas. Então, essa proposta 1 aqui, né, essa afirmação 1 está errada. 2. Os grãos de pólen coletados na roupa de um suspeito podem ser colocados para germinar. Bom, já está errado. Grão de pólen não germina. Quem germina é uma semente, tá? Então lembra disso, pegadinha, hein? Então, colocados para germinar, dar origem a novas plantas que após a identificação podem indicar locais frequentados. Não, então os grãos de pólen não vão germinar. Grão de pólen serve para fazer polinização, tá bom? 3. Deixa eu riscar o 2 aqui. 3. O transporte de grão de pólen pode ser feito pelo vento, anemofilia, água, hidrofilia ou animais. Aí você pode ter ornitofilia, entomofilia e assim vai. O cheiro e as cores das certas flores são fundamentais para a atração de agentes polinizadores. Falamos disso. Eu expliquei bastante para vocês como que as angiospermas tiveram uma sacada, né? A novidade evolutiva delas empregou os animais no processo de fecundação, no processo então da reprodução delas, a polinização e também na dispersão das sementes. Então, a atração gerada pelas flores e pelos frutos é que faz com que os animais favoreçam esse processo, né? Muito bem, a afirmativa 3 está correta, a única que está correta é a 3, então, alternativa C, tá bom? É uma questão aí que você provavelmente acertou. E eu percebi aqui ainda que você não tem nenhuma afirmação aqui, nenhuma alternativa que tenha a 2 e a 3 junto, o que deixa mais difícil de errar, já que a 2 talvez ficaria confuso, porque você ia esquecer da germinação, ia ser coisa feita pela semente e não pelo grão de pólen. Mas, então, alternativa C. 72. Após o 11 de setembro, o governo dos Estados Unidos passou a admitir o uso de patógenos como arma de guerra. Patógeno é um agente causador de doença.
No caso de um ataque por antrax, um causador de doença, por exemplo, o estabelecimento de medidas de contenção seria importante, porque ao ser inalado acarreta 100% de mortalidade, caso não haja tratamento imediato. O antrax é altamente resistente, tem período de incubação de 1 a 6 dias, sintomas iniciais similares à influenza, ou seja, a gripe, e requer profilaxia antibiótica longa. Cara, tá aqui a resposta da questão, né? Antibiótica, a gente conversou sobre isso. Antibióticos são remédios que utilizamos para combater doenças bacterianas. Então, o exercício acaba de te entregar que o antrax, caso você não saiba antes, é uma bactéria. Então, o antrax é uma bactéria, podemos eliminar aqui as afirmações das alternativas que não contêm bactéria. Então, ele é uma bactéria, organismo unicelular eucariótico ou uma bactéria, organismo celular procariótico? Falamos disso muitas vezes. Bactérias são os únicos que são procarióticos, tá? Então, células eucarióticas não podem ser bactérias. Beleza? Essa aqui foi uma questão até que relativamente fácil, tá? É só você sacar essa história do antibiótico que você ia conseguir ligar que era uma bactéria. 73. A capacidade dos insetos de sentirem odores faz com que eles sejam os primeiros a chegar ao local de um corpo em decomposição. Os odores exalados por um cadáver vão se modificando no decorrer da decomposição, o que os torna mais ou menos atrativos para as diferentes espécies. A análise dos insetos encontrados em um cadáver pode determinar, entre diversos aspectos, a data da morte, o uso de drogas e o intervalo pós-morte e se o corpo foi manipulado ou transportado de um local para o outro. Sobre a biologia desses insetos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Tá, então vamos ver aqui. Os insetos pertencem ao filo Arthropoda. Check. O filo que agrupa o maior número de espécies de animais descritas. Correto. A presença de um exoesqueleto quitinoso. Correto. Quitina, né? Lembra disso. E as patas articuladas são características do grupo. Exatamente, né? Então eles têm esqueleto de quitina e pernas ou patas articuladas. Perfeito. Verdadeiro. Segunda afirmativa. Segunda afirmação. Os insetos em um cadáver ocupam diversos nichos. Então, eles ocupam diversos espaços naquele ambiente, tá? Os que se alimentam do corpo em decomposição, mas também vegetais, são chamados de onívoros. Entendi. Então, você tem aqueles que se alimentam do corpo em decomposição, mas também de vegetais que são onívoros. Perfeito. Né? São onívoros aqueles animais que se alimentam tanto de carne, né, quanto de plantas. Então, eles não são nem carnívoros nem herbívoros, se alimentam dos dois. Você sabe muito bem, isso aqui é senso comum verdadeiro. E por último, deixa eu ver se tem 3 verdadeiros aqui. Não tem. Tá, já dá para saber qual que é, mas tudo bem. Os ovos dos insetos holometábulos, que sofrem metamorfose completa, depositados em um cadáver que contém a cocaína, podem ter sua forma de desenvolvimento acelerada, dando origem a adultos sem passar pelas fases de larva e polpa. Cara, como que você... Aqui não tem como marcar, né? Cocaína impedindo o inseto de formar larva e pulpa e nascendo direto na forma adulta. Isso aqui é... Né? Não tem, essa afirmativa não tem como considerar verdadeira. Tá bom? Então, alternativa D, verdadeiro para as duas primeiras, falso para a última. Bastante óbvio que essa aqui era falsa, tá bom? Muito bem. E agora, a última questão. De modo simplificado, os marcadores genéticos são trechos específicos de moléculas de DNA que apresentam grande variação entre os diversos indivíduos da mesma espécie, polimorfismo. Então, marcadores genéticos vão ser os trechos do DNA que permite você diferenciar dois indivíduos. No caso da espécie humana, cada pessoa possui, para um determinado marcador, 2 possibilidades de variação, que são os alelos. Uma proveniente da mãe e a outra do pai. O que ele está te falando? Que você recebe, né, os genes, os alelos aí sempre em dose dupla. Então você recebe lá via cromossomo, né, um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai para cada um dos 23 pares que a gente tem. Os marcadores são amplamente utilizados na identificação de cadáveres, autores de assassinatos e de estupros, bem como em testes de paternidade. Caso se queira determinar entre 2 homens que são irmãos consanguíneos, 2 homens que são irmãos consanguíneos, qual deles é o pai de um menino?
Os marcadores que efetivamente serão diferenciais nessa identificação estão localizados... interessante essa, tá? Aqui você tem que lembrar aquela história da herança relacionada com os cromossomos. A gente falou da herança sexual, da herança autossômica, herança mitocondrial, por exemplo, né? Então, veja bem, vamos pensar o seguinte, vamos partir pelo mais fácil, tá? Mitocôndria, a gente recebe apenas da mãe, lembra? Mitocôndria recebemos apenas da mãe. Pessoas que compartilham a mesma mãe têm o DNA mitocondrial idêntico. Então, aqui a gente não vai conseguir diferenciar dois irmãos consanguíneos a partir do DNA mitocondrial, já que esse DNA mitocondrial é idêntico. Tá bom? Então, aqui temos outra, aqui, ó, apenas na região homóloga do DNA mitocondrial. Isso aqui nem tem também, não tem essa afirmativa aqui, está mais incorreta ainda. Então, se tem DNA mitocondrial, não tem nada a ver porque eles são irmãos consanguíneos e eles vão receber o mesmo mitocôndria da mãe aí, porque a mãe só tem um tipo de mitocôndria com DNA, tá? Um tipo de DNA mitocondrial, desculpa. Bom, ficamos nos cromossomos autossômicos, no cromossomo Y, apenas na região X, na região do cromossomo X não homóloga ao cromossomo Y. Bom, aqui a gente tem um apenas, né? Vamos dar uma olhada na B. Cromossomo Y. Se são dois irmãos homens consanguíneos, quer dizer que eles têm o mesmo pai? Quer dizer que o pai, quando foi passar um cromossomo sexual para eles, mandou o Y. E o pai só tem um tipo de Y. Quer dizer que eles receberam o mesmo Y. Isso quer dizer que a partir do Y a gente não vai conseguir diferenciar. Agora, coisa interessante, a gente pode diferenciar ele através dos cromossomos autossômicos ou apenas na região do cromossomo X não homóloga ao cromossomo Y. Aqui, cara, essa região talvez até fosse útil, até tivesse algum marcador nessa região. O detalhe é o apenas, né? O apenas é que mata essa afirmativa, ficamos com a A. Lembra que quando a gente está herdando o material genético do pai e da mãe, o pai e a mãe vão passar apenas 50% do DNA deles para a gente, 50% dos cromossomos deles para a gente. Mas quem garante que eles vão passar os mesmos 50% para os dois irmãos? Né? Muito provavelmente isso não acontece. Inclusive, conversamos sobre isso quando falamos da diferença entre os gêmeos que são idênticos e os gêmeos que são fraternos. Os gêmeos que são idênticos apresentam o mesmo conjunto genético. Gêmeos fraternos, não. Então, é através dos marcadores nos cromossomos autossômicos, aqueles que foram, né, que você teve uma segregação independente na hora da meiose para formar os gametas que geraram esses irmãos, são nessas diferenças aí dessa segregação que você vai ter as diferenças dos marcadores. Então, você vai ter que buscar por marcadores nos cromossomos autossômicos. Correto? Então, espero que você tenha ido bem. Fiquei muito feliz com essa prova. Foram assuntos que a gente trabalhou muito bem durante as aulas. Conversei com vocês sobre o pouco tempo que a gente tem e como a gente precisa, né, às vezes, restringir o tempo para alguma disciplina, para algum conceito. E acredito que a gente teve bastante sucesso aí nessa seleção, né, de tempo e de assuntos ao longo das nossas aulas. Então, espero realmente que você tenha conseguido alcançar o seu objetivo, tá? Um grande abraço, tudo de bom, até mais.